A socialização do seminário do módulo 5. Tutor Isabel Cristina Rodrigues Oliveira. O meu nome é Paola Rodrigues Ramos. E o meu trabalho é nos estudos literários com o tema literatura de cordel, como o docente pode transformá-la em ferramenta educacional. O presente trabalho tem como objetivo discutir a literatura de cordel e de que forma ela pode contribuir ao ser inserida em sala de aula. A literatura de cordel é rica no que se refere à diversidade e também muito influenciada pela linguagem popular, que está enraizada em sua maioridade no Nordeste brasileiro, o que mostra ser um recurso pedagógico que pode ser eficiente, já que sua linguagem é informal, causando identificação pela parte do intelector. A literatura de cordel tem como uma de suas características a presença da oralidade, do regionalismo, que é o oposto à literatura tradicional. Ela também utiliza o gênero literário em versos, com abordagem em temas populares e cultura popular. Por isso, através do presente artigo, será possível perceber como as atribuições da literatura de cordel podem ser diretamente ligadas ao aumento da compreensão dos alunos aos assuntos sociais e políticos da sua região, ampliando também os conhecimentos dos alunos em relação à cultura regional nordestina e valorizando a literatura popular, manifestação literária do Nordeste brasileiro, rompendo também com o preconceito com que não é literatura tradicional e erudita. A poesia, presente de forma clara na literatura de cordel, que é também uma das 7 artes tradicionais, é um gênero literário. Ela intriga e desperta várias dúvidas, pois ao mesmo tempo em que pode ser arte de contar a realidade com um sentido à flor da pele, ela pode revelar o amor através das letras. Poesia pode existir mesmo num poema, que é composto por versos estruturados harmoniosamente, como na letra de uma música, ou em alguma arte expressa num texto não verbal, pois ela pode estar em diversos lugares e contextos. Nesse sentido, essa forma de arte traduz sentimentos e emoções em palavras, nem sempre compreendidas. Ela é feita através do sentido, mas também é importante saber que existem alguns elementos técnicos que a caracterizam, que é os versos, estrofes e ritmo. É importante deixar claro que os gêneros literários são divididos em 2 grupos: a poesia, a prosa e que parece de 2 maneiras. A poesia é épica e poesia lírica, sem falar no gênero poético dramático. O seu surgimento é incerto, sendo que teóricos do assunto ainda divergem sobre a questão. A poesia é a arte manifesta em palavras através dos sentimentos e emoções, se encaixando onde existe esses sentimentos em comum. Ela é a arte da palavra e da imaginação. A poesia possui existência abstrata ou imaterial, portanto, ela existe em outro ser, ou seja, ela está onde pode se encaixar, onde foi esculpida ou entalhada. Ali, normalmente, no poema, a poesia emociona por conseguir tocar a sensibilidade das pessoas. E a literatura é a arte da palavra. A poesia é em seu alto grau. Independentemente do tempo, as pessoas podem simpatizar e se identificar com a poesia, o que se denomina sinfronismo, pois ela toca a sensibilidade do ser humano em qualquer tempo. E o sinfronismo, que é uma palavra usada somente na literatura, é apenas uma das diversas funções da literatura. Outra função é a lúdica,
do espírito, que remete ao tempo, ao passado, e que faz com que a pessoa se lembre de coisas que já aconteceram com ela. A invasão, que é enquanto o leitor consegue viver subjetivamente como se fugisse de uma realidade e vivesse no mundo da lua. O compromisso quer dizer o comprometimento que a literatura e a poesia têm em denunciar a realidade. E a última, a mais complexa função, é a ânsia da imortalidade, em que os escritores têm esse desejo de serem imortais e serem eternamente lembrados. Fundação teórica. Essa imagem aqui está demonstrando como é vendidos os folhetos do cordel, com figuras ou xilografuras na capa. E elas são dependuradas em varais para venda, em feiras livres, e geralmente são pessoas populares que gostam de utilizar esses folhetos, esses informativos. Já a nossa metodologia a utilizar no nosso trabalho foi a pesquisa bibliográfica, em livros, artigos, periódicos da internet. Ou seja, esses materiais já foram publicados sobre o tema, Os autores já escreveram sobre isso e essa pesquisa foi de forma qualitativa em pesquisas bibliográficas já publicadas. A literatura de cordel pode ser o ponto de partida para a formação do cidadão, uma vez que, lendo, o indivíduo interpreta, pensa, cria teorias e se identifica com as histórias. E a literatura também serve de base para uma inserção no mundo e para uma compreensão de suas dúvidas pessoais diante dos acontecimentos do cotidiano, dentro da sociedade e da sua realidade. Ler é uma forma de ensinar a pensar, não apenas ver o que acontece, mas a pensar de maneira crítica. E o uso da literatura de cordel possibilita a realidade de muitas atividades educacionais. Além disso, permite a promoção de comunicação por meio da oralidade em seus versos, que por sua vez abrange a imensa riqueza histórica, cultural e social sobre várias realidades. Nelas se retratam assuntos diversos que são importantes para a nossa formação humana, principalmente por abordar questões polêmicas e políticas que subsidiam e a reflexão consciente do cidadão. Nessa perspectiva, podemos perceber que a literatura de cordel se expõe como ferramenta de comunicação, segundo os autores Medeiros, Silva e Lemos. Aqui está a referência da citação que eu fiz no trabalho.